Acharam aí? Salmo 127. Esse mês a gente está falando aí da família, né? O tema é família. Semana passada teve culto do Dia das Mães. Foi bacana, né? E no início a gente falou sobre divórcio, né? Quando a gente fala de família, a gente pensa em um monte de coisa, né? Muita coisa, né? Que a gente tem para falar sobre famílias, né? E eu penso que nesse texto aqui, esse texto é um texto que também ele fala de família, de certa forma ele fala de família. Então, queridos, eu entendo que esse salmo, ele também fala de família, porque o Senhor está dando para nós aqui uma estratégia de como manter, até coloquei o tema aqui de família forte e sustentável, como ser uma família forte e sustentável. E aí ele diz o seguinte, diz em Salmo 127, a partir do verso 1, ele diz assim: olha que dica maravilhosa que ele dá para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil nos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos a bom. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos, Deus. Senhor, é com muita alegria no coração, Senhor, que hoje, nesta noite, nós nos reunimos em Tua presença para fazer a vontade do Senhor, para ouvir a Tua palavra e também fazer a nossa vontade, porque nós temos prazer, Senhor, em estar em Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Deus, nessa noite nós apresentamos aqui, Senhor, cada família que se reúne aqui na casa do Senhor, e abençoamos, meu Deus, cada uma delas. Abençoamos também aqueles que não puderam vir, Senhor. Que o Senhor nos alcance a todos. Pai, que o Senhor nesta noite trabalhe no nosso coração, que o Senhor trabalhe na nossa mente, que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra e que o Teu nome seja glorificado através desta palavra. Espírito Santo de Deus, nós clamamos para que o Senhor assuma o seu lugar de honra no nosso coração, na nossa vida, para que o Senhor faça morada na nossa vida, para que tudo quanto for dito e feito aqui seja exclusivamente para a glória e louvor do nome. Amém. O Senhor diminua o homem, Pai, mas que o Senhor cresça na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Como nós já falamos, eu entendo que esse salmo, ele, de certa forma, ele está falando de família, porque a gente conseguiu achar aqui algumas coisas, né, bacanas aqui, tremendas, que o Senhor fala para edificar a nossa casa, para edificar a nossa família. Então, ele está falando aqui de dois elementos fundamentais para uma família sustentável. E a primeira e a mais importante desses elementos é a presença de Deus na nossa família. Amém? Não tem colocado o Senhor como centro da sua casa, da sua família? Amém? Glória a Deus, né? Então, o Senhor, ele diz no verso 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está falando que se não for Ele quem edifica, qualquer coisa
faça será inútil. Qualquer coisa que seja feita no lar, qualquer decisão, se não tiver a participação dele, se não tiver a presença dele, se não tiver a autorização dele, não vai agradar. Queridos, olha, desde o princípio, desde lá no jardim do Éden, que Satanás trabalha para quê? Para minar os planos do Senhor para a nossa família. Desde lá da primeira família, que Satanás ele trabalha incessantemente para destruir as famílias. Desde o primeiro casal, que Satanás, através de uma serpente, quis introduzir uma divisão entre os membros daquela família. Porque Deus falou para Adão: olha, não coma do fruto. Satanás falou com Eva: coma do fruto. Eva vai lá e come. Adão, que parece que estava mais perdido, porque segue tiroteio, não tinha tomado nenhuma posição. Os dois acabam desobedecendo a vontade de Deus, ao mandamento de Deus, e por causa disso desestruturou aquela família, e não só aquela, mas nós também entramos ali com herança, Aquele pecado da desobediência, ele veio até hoje. E como Satanás fez lá no jardim do Éden, e de certa forma deu certo, até hoje ele continua investindo contra as famílias. Até hoje ele continua fazendo coisas que vão trazer divisão dentro de casa. Então, o plano de Satanás, qual é o plano principal de Satanás para a família? Destruir as famílias. Por quê? Porque a família é projeto de Deus. Não é? Não foi Deus que criou a família? Deus é quem formou a família. Ele olhou para o homem, pensou: esse camarada está infeliz, tranquilo, está tudo muito bom, mas ele está sozinho. Os animais, cada um tem o seu par, mas Adão está sozinho. Então eu vou constituir para ele, vou formar para ele uma mulher, e dali nasceu a primeira família. O primeiro ministério de família nasce ali, dentro do coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer o plano de Deus, para fazer cumprir o plano de Deus. Então, como que Satanás faz isso? Como que ele destrói as famílias? Ele destrói colocando uns contra os outros. Como? Semeando mentiras, discórdia, semeando desconfianças, semeando ciúmes, desavenças, desunião. São coisas que ele usa para dividir a família, para colocar uns contra os outros, para fazer com que a família seja desintegrada, destruída. Porque se ele conseguir fazer isso, pronto, acabou. Cada um vai para um lado, cada um toma suas decisões, pode deixar, faz parte da família também, Essa semana eu vi uma polêmica na internet aí da mulher que não deixaram ela entrar na igreja com o cachorro, e ela ficou brava, e ela foi embora falando mal da igreja, do povo, Fazer o quê, Então, Satanás, ele quer destruir, ele vai destruir os relacionamentos conjugais, as famílias, levando a família a um isolamento. Ele põe o marido contra a esposa contra o marido, os filhos contra os pais, e cada um fica ali no seu cantinho, cada um ali no seu quadrado, e aquilo só vai piorando a situação. Porque quando nós estamos sozinhos, nós somos presa fácil, não é verdade? Se estamos juntos, dificilmente ele vai conseguir nos atacar, mas separado ele vai tratar individual com cada um, e ele vai começar a colocar no nosso ouvido coisas que vão, que às vezes nem é verdade, mas de tanto me falar, foi o que aconteceu com ela e com Adão. Adão estava num lugar, Eva estava no outro, foi lá e falou no ouvido de Eva, e falou que podia comer do fruto, e Eva comeu, e aí colocou tudo no corpo. O plano de Deus ali naquele momento teve que ser paralisado, porque o infeliz ele foi lá e ele colocou algo no coração de Eva que
O próprio Jesus, Paulo, né? O apóstolo Paulo está falando isso. Não deis lugar ao diabo. O que ela fez naquele tempo foi isso. Ela deu lugar para o diabo. Ela deixou ele falar. Ela deixou ele, né, dar a orientação que já na verdade Deus já tinha falado para eles: não faça. Mas ela preferiu, ela induzida ali, ela fez aquilo que Satanás tinha falado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós: não deis lugar ao diabo. E ele fala mais, ele diz assim: olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No verso 31 ele diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Primeiro ele fala para a gente não dar lugar ao diabo. Depois ele vai falar das coisas que nós não devemos mais praticar, de que não devem mais fazer parte da nossa vida. Paulo ele está falando que a nossa vida em Cristo, ela precisa ser transformada. Amém? Cristo, ele tem poder para transformar a nossa vida. Paulo ele está falando que o nosso caráter tem que dar testemunho de Cristo e não do diabo. Glória a Deus. Então, quem deve ser o centro da nossa vida? Deus. Deus é que tem que ser o centro da nossa vida. Quem deve ser o governante das nossas famílias? Deus ou Satanás? Deus. Se somos de Cristo, Ele que tem que ser o governante da nossa família. É Ele quem tem que dar as ordens para dentro da nossa casa. Ele que tem que ser o supremo ali. Ele é o governante da nossa casa. Ele é o governante da nossa família. Olha o que aconteceu lá no livro de João, capítulo 2. A palavra fala: Jesus ele inicia o seu ministério ali em um casamento. Olha que interessante. O Antigo Testamento ele começa com a união de um casal. Ele começa com a formação de uma família. O livro no segundo Testamento ele também começa com a união de um casal, com a formação de uma família. E no livro de João, no capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra diz assim: olha, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso é que Jesus ele está fisicamente presente no casamento, né, mas apenas como convidado. Convidado qualquer, convidado comum. Mas ele não está naquele casamento como administrador da família. Não foi dada a ele a autoridade para cuidar daquela família. Quantas vezes a gente vê as famílias fazer isso, né? As famílias, elas vêm da igreja, elas vêm do altar, e aí a gente celebra o casamento, e a gente fala um monte de coisa, e fazemos um monte de juramentos, né? E falamos isso em nome do Senhor. Mas quantos desses casais, ao sair dali da igreja, eles não têm uma vida com Deus? Não colocam o Senhor como principal da sua casa, da sua família. Não deixa Deus agir, não deixa Deus trabalhar
nós quisermos ter uma família sustentável, se nós quisermos ter uma família forte, se nós quisermos ter uma família, bem estruturada, Jesus precisa ser o centro da nossa casa. Nem tudo. Jesus precisa ser o principal da nossa família. É bem desse jeito que muitas famílias têm vivido, principalmente quando se trata de famílias que conhecem a palavra. Infelizmente, amados, infelizmente, por conhecer a palavra, tem gente que usa a palavra para trazer desconforto para a família, para trazer divisão na família, porque não vigia, porque não tem temor, conhece Deus, conhece a palavra, mas não tem temor dessa palavra. Quantos de nós, muitos crentes, queridos, têm conduzido as suas famílias como se não conhecessem a Cristo nem a sua palavra? Se vocês quiserem desligar aí, pode ficar à vontade. Amém? Então, queridos, olha, uma família, ela tem uma composição. Uma família, ela tem uma hierarquia. Existe um governo dentro da família, existe uma organização dentro da família. E o Senhor, Ele está dizendo para nós o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que a edificam. Nessa hierarquia, a primeira pessoa dessa hierarquia que nós entendemos que precisa, que deve fazer parte da nossa casa, fazer parte da nossa família, é o próprio Deus. Deus, Ele precisa vir em primeiro lugar na nossa família. Deus, soberano, Ele deve ser o centro de nossa família. Todas as nossas decisões, todas as nossas necessidades, todas as nossas lutas, todas as nossas vitórias têm que passar pelo conhecimento e pela vontade de Deus, se nós quisermos ter uma família bem estruturada. Não dá para fazer as coisas assim de qualquer jeito, segundo a minha vontade, segundo a minha decisão. Eu preciso colocar Deus no centro da minha casa, no centro da minha família, e deixar Ele direcionar, deixar Ele administrar a minha casa. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, a palavra diz assim, olha, Jesus que está dizendo, Ele diz assim, olha, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha, porque Deus estava no controle, porque Ele estava administrando, porque Ele era o centro. A palavra está dizendo que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Veio tudo sobre aquela casa, mas a palavra está dizendo que ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada na rocha. Tinha alguém administrando aquela casa, tinha alguém no controle, tinha alguém no centro daquela família, que não permitiu que as lutas, que as dificuldades, que as tristezas, que o isolamento, que as decepções fizessem com que aquela casa caísse. Mas no verso 26, ele diz assim, olha, no verso aí ele diz assim, ó, então tá, e desceu a chuva, eu passei aqui, verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu,
ruiu, desabou. Por quê? Porque ela estava edificada na areia. Ele começa dizendo que ouvindo a palavra, tendo conhecimento da palavra, sabendo da palavra, mesmo assim não deu voto, não deu confiança para a palavra, não colocou a palavra como centro daquela família, não colocou o Senhor naquela família. Ele sabia, ele conhecia a palavra, ele conhece o Deus Todo-Poderoso, mas ele deixou Deus de lado na hora de tomar suas decisões, na hora de fazer as coisas, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo da verdade, ele fez coisas, ou ela fez coisas que não estavam condizentes com a vontade de Deus. E aí ele está dizendo que essa casa caiu. Ele está dizendo que veio a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa e ela caiu. Queridos, olha, por mais que a gente conheça Jesus, por mais que a gente conheça a palavra, se não tivermos temor da palavra, se não tivermos temor do Senhor, na hora de tomarmos nossas decisões, a nossa casa vai ruir, a nossa casa vai cair. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, quando nós não colocamos Deus no centro da nossa vida e da nossa casa, pode ter certeza, a nossa casa vai cair. Em algum momento ela vai ruir. Que é a palavra, ela não vai subsistir. Amém? Amém? Queridos, Jesus, ele está dizendo que o que mantém uma casa de pé é a presença dele. Por que, queridos, que hoje muitos casais, muitas famílias têm se destruído? Porque agem segundo a sua carne, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo as suas decisões, os seus comportamentos, não é mesmo? Às vezes até na casa de crente, não toma uma decisão baseada na palavra, não toma uma decisão segundo a vontade de Deus, tem atitudes que destroem a família, está sabendo que está arruinando a família, mas continua fazendo, continua errando, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo da vontade de Deus para a nossa vida. Tem gente que não dá tanto valor para a palavra, e aí não tem casa que aguenta, não tem família que suporta um negócio desse. Jesus está falando, ele está dizendo que o que mantém uma casa de pé é a presença dele. Senhor, olha, hoje eu preciso fazer dessa forma. O que é que o Senhor me diz? Às vezes está escrito aqui, ó, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, né? Nós falamos aqui esse dia sobre o divórcio, não divorcia. Mas as pessoas continuam fazendo, como se não conhecesse a palavra. Não tem casamento que aguenta, não tem casamento que aguenta a traição, não tem casamento que aguenta a desconfiança, não tem casamento que aguenta a mentira, não tem casamento que aguenta, é tanta coisa. No Salmo 127, verso 1, ele está dizendo, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Queridos, a gente tem umas, tem muito tempo que eu não vou, eu decidi não ir mais, mas já participei de várias reuniões da convenção, são muitos pastores, né? E tinha um casal lá, e esse casal ele até já teve aqui na igreja uma vez, então, acho que foi de mulheres, eu não me lembro bem o que era, mas um casal, o moço tocava piano e a moça cantava, tocava teclado,
e a moça cantava. Eu acho que foi aquele congresso que nós fizemos da mulheres feridas, eu nem esqueci, mas eles estiveram aqui. Mas lá nesse congresso, lá nesse encontro de pastores esse dia, esse moço que toca piano, ele estava contando para nós o seguinte: ele era um publicitário em São Paulo, e eu imagino que ele ganhasse muito bem, ele tivesse uma vida extremamente confortável financeiramente, e ele falou para nós o seguinte: que quando a mulher dele estava triste, ele comprava uma casa e dava de presente para ela, para tirar a tristeza da mulher. Quando a mulher estava assim meio borocochô, ele trocava o carro da mulher por um carro novo. Mas não tinha, dentro da casa dele, não tinha alegria. Todas as vezes que acontecia uma situação assim, ele ia lá e dava um presente à mulher, para alegrar a mulher, mas a verdadeira alegria estava faltando. Estava faltando alguma coisa para eles serem felizes. Isso ele contando. E eles, pelo que eu entendi, eles estavam desviados. E aí, dizendo que Deus falou claramente com ele: olha, está faltando você fazer a minha vontade, está faltando você caminhar comigo. E aí ele conta que eles largaram tudo, ele largou tudo, ele tinha empresas, né, ele tinha uma condição muito boa, ele largou tudo para trás e foi viver uma vida, né, diante de Deus, com a família dele. Veio para, no caso lá, Santa Luzia na época, né, para fazer a vontade, ele deixou tudo para trás, para fazer, para construir, para reconstruir uma nova vida com a esposa dele diante do Senhor. Então, queridos, o que Deus está falando, que a palavra está falando, ele diz lá no verso 2, ele diz assim: olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. O que Deus está falando é que você pode fazer o que você quiser, morrer de trabalhar para sustentar a família. Você pode correr atrás de todas as oportunidades, você pode dar o melhor para a sua família, mas você precisa colocar Deus no centro da sua casa. Porque se isso não acontecer, não vai adiantar. Ele está falando que ele tem que ser o centro daquela casa. A segunda pessoa, querido, que nós encontramos na hierarquia familiar é a pessoa do homem. Primeiro Deus, depois o homem. E aí o que acontece? Porque o homem, ele é o cabeça do lar. E como cabeça, ele também é o provedor do lar. Em que sentido que o homem é o provedor do lar? Ele é o provedor do lar financeiramente, ele é o provedor do lar na condução da família na presença do Senhor, é ele quem conduz a família na presença do Senhor, é ele quem guerreia no mundo espiritual pela família, é ele quem luta, é ele quem faz tudo para manter a família na presença do Senhor, além de sustentar a casa financeiramente. Então, além da dedicação e orientação, o marido ele deve prover alimento emocional e espiritual à esposa e os filhos. É da responsabilidade do homem cuidar da família, tanto na área espiritual, quanto emocional, quanto financeira. O apóstolo Paulo, ele escreve que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que interessante. Se eu amo a minha esposa, automaticamente eu estou me amando. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Queridos, olha, ele fala do seu papel de trazer ao lado, do papel do homem, de trazer ao lar a provisão como uma expressão do seu cuidado por ela, pela família. Queridos, antes de casar-se, o homem ele já deve ser responsável e ter condições
palavra está falando, querido, que o homem é o provedor da casa. O homem é o que sustenta a casa. E essa palavra não tem me dado umas lampadas. Não tem. Por quê? Desde que eu entrei no aplicativo em 2016, daqui uns dias vai fazer 8 anos, né? 8 anos. Que eu comecei a rodar no aplicativo, e é interessante que esse tipo de dinheiro a gente ganha, parece que ele entra numa mão e sai pela outra, ele some, ele evapora. Não que eu não trabalhasse, mas o que eu tenho ganhado nesse aplicativo, eu cheguei à conclusão de que ele não é o suficiente para cuidar da minha família. E durante muito tempo, durante todo esse tempo, a minha esposa, principalmente por ela ganhar mais do que eu, ela tem feito esse papel de sustentar a casa. Não que eu não trabalhasse, a questão é que o trabalho que eu estava fazendo não estava conseguindo dinheiro para fazer esse papel de suprir a casa, de ser o provedor principal da casa. Os papéis eles estão ainda invertidos. E aí, queridos, lá em Provérbios, a palavra diz assim, olha, Provérbios 24, 27, a palavra diz assim, olha: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a sua casa. Ele está falando o seguinte, olha, trabalhe, produza lá fora, para que você consiga sustentar a sua casa, para que você consiga sustentar a sua família. O meu grande erro nessa questão de trabalhar com aplicativo foi isso, porque não tive um salário fixo, não tive uma carteira assinada durante esse tempo todo. Já estou entrando aí para maioridade, né? Estou com 58 anos. Dificilmente eu vou arranjar um emprego com garantias, né? Dificilmente, mas não é possível. Mas vai ter dificuldades. E aí a gente olha para trás e você vê que tudo que você fez foi em vão. Porque não deu para fazer, não deu para dar 100%. Mesmo que a gente queira, a gente trabalha muito. Esse negócio de, quando você coloca o carro para trabalhar, no aplicativo, o que acontece? Sempre tem um que fala assim: você faz viagem particular? Faço. Você pode me pegar na festa de madrugada, 3 horas da manhã? Pego. Você pode me levar 8 horas da noite? Levo. Você pode me buscar 11 horas? Levo. Você morre de trabalhar, mas o dinheiro a gente não vê. Um dia desses, foi ano passado, geralmente quando está nessa, agora acabou, nós estamos em maio, né? Março, abril que é a época da declaração do imposto de renda, né? O aplicativo ele manda para nós um relatório de tudo que a gente fez durante aquele ano. E eu fiquei impressionado com o valor que eu ganhei no aplicativo. Eu ganhei 59 mil durante o ano. 59 mil durante o ano. No bruto, né? No bruto. Só que, quando você para pensar, cadê esse dinheiro? O que eu fiz com esse dinheiro? Não veio. E além de não ver o dinheiro, você não consegue investir dentro de casa, porque ele sumiu. Como que ele sumiu? Um monte de bobajada. Sumiu com sanduíche, sumiu com comida na rua, sumiu com combustível, sumiu com aquele pão que você traz que ninguém conta, com aquela carne que você compra e ninguém vê. Sumiu. Então, queridos, Provérbios ele está falando, olha, cuida das coisas lá de fora, produz lá fora, mas produz para sustentar a sua casa, produz para sustentar a sua família. Provérbios 24, 27 diz assim, olha, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas
você esteja certo de que pode ganhar a vida. De que pode ganhar a vida. Ele está dizendo: construa a sua casa. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a sua vida. Ele está dizendo o seguinte: se não tiver condições, é melhor que não case. É melhor que não forme família. Em 1 Timóteo 5,8 ele diz assim: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. É isso que às vezes acontece. Quando nós não temos essa condição, quando nós não estamos fazendo a coisa segundo a palavra do Senhor, nós estamos vivendo como descrente. Foi isso que eu vivi até hoje. Ganhei, mas e aí? Supriu as necessidades? Não. Quando Paulo fala de cuidado, querido, o contexto é justamente o cuidado material, de não deixar faltar as coisas dentro de casa, não deixar faltar o básico, não deixar faltar o necessário. Qualquer pessoa tem a obrigação de cuidado para com seus familiares, mas a posição do homem como provedor o coloca numa condição de maior responsabilidade. Isso, querido, isso não quer dizer que ele tenha a obrigação de atender todos os caprichos da esposa ou dos filhos, nem que tenha que ser rico, mas suprir o essencial. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Queridos, muitas situações em que a mulher também trabalha fora, para quê? Para cooperar no sustento do lar, e isso não tem problema nenhum. Isso não tem nada de errado, desde que o cuidado e criação dos filhos não seja afetado. Também não é problema o fato da esposa, que também trabalha fora, ganhar mais que o marido. Por quê? Por ser um lado, se por um lado ele tem a responsabilidade de suprir a casa, para o outro lado, nada impede que a mulher ajude. A questão, querido, é que a responsabilidade tem que ser minha. E foi aí que eu falei esse tempo todo. Querido, errado é trocar os papéis. Coisa, que tem acontecido ultimamente na maioria dos lares. O homem ficar em casa enquanto a mulher sustenta a casa. E se for correto a mulher ajudar o marido a trazer o sustento do lar, também é correto que o marido ajude nas tarefas com os filhos, com as obrigações da casa. É um cuidando do outro, amados. É um ajudando o outro, né? Nessa parte, graças a Deus, eu não falei. Porém, querido, um acordo de cooperação mútua não deve levar o casal a trocar as suas responsabilidades e deveres. Hoje, queridos, olha, existe um sistema, nós estamos vivendo um sistema que foi gerado na nossa mente de que a mulher, ela é independente, ela faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, e aí ela tomou a posição de superior ao homem, de ser maior que o homem, em tudo, no trabalho, dentro de casa, e com essa atitude, ela foi diminuindo o homem, e ela foi o chamado empoderamento feminino. Os papéis estão errados, os papéis estão trocados. A terceira pessoa, queridos, que nós encontramos na hierarquia da família, a hierarquia familiar, é a pessoa da mulher. Olha o que Paulo fala, lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz assim: olha, vós mulheres,
sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Da mesma forma que eu me sujeito a Cristo, eu me sujeito ao meu marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amados, todo cristão, ele precisa se submeter, ele é submisso a alguém ou alguma coisa. Nessa visão feminista, como que foi implantado na mente das mulheres? Foi implantado que a mulher submissa é a que se submete e se sujeita aos desígnios, às vontades e às ordens de um homem, normalmente um marido, e que em uma relação de desigualdade. É isso que tem sido implantado na mente das mulheres, de que é como se ela se encontra numa condição de inferioridade em relação ao homem. É como se o homem fosse melhor do que a mulher, e ela precisa lutar por direitos iguais para ela ter a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma força que o homem. E isso, nesse sistema feminista, é implantado, é embutido na mente da mulher que ela é tratada dessa forma pelo homem. Essas falas feministas, ela tem levado as mulheres a uma condição de independência conjugal. Na visão feminista, a mulher tem sido tratada como um objeto e não como uma pessoa normal. Que eles querem dizer, que esse sistema quer dizer, é que a mulher, ao longo de toda a história, ela foi um objeto. Todos nós cristãos, queridos, somos chamados para nos submetermos uns aos outros. Submissão, queridos, significa respeitar a autoridade e os desejos do outro. Não é que eu sou pior, não é que eu sou mais inferior, não é que o marido é o melhor, não é que a mulher é escrava, ela tem que fazer, ela é obrigada. Não é isso. Submissão não é isso. Submissão é eu me abdicar das minhas vontades, dos meus direitos, para fazer a vontade do outro. Quando o meu patrão fala comigo assim, graças a Deus eu não tenho patrão, mas eu já tive patrão. O patrão, eu era vendedor, o patrão falava assim: olha, você precisa ir lá no cliente tal que ele não recebeu a mercadoria, você precisa ir lá resolver. Eu saía, ia lá resolver, eu estava me submetendo à autoridade daquela pessoa, eu estava sendo submisso à autoridade daquela pessoa. Submissão é isso, é eu deixar a minha vontade de lado, não por obrigação, mas porque eu decidi, porque eu quero, em favor do outro. Submissão nem sempre significa obediência. Para entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa, primeiro é preciso a gente entender o que é a verdadeira submissão. Na Bíblia, querido, a submissão é uma regra para todo o cristão. Todos nós estamos submetidos a alguém. O corpo diaconal dessa igreja está sobre missão. Como é que eu vou? Submissão da Neuza. O louvor, agora nós estamos sem louvor praticamente. Não está sem louvor, a equipe está reduzido, Agora, por enquanto, nós não estamos tendo um líder. Mas havia um líder no louvor, e assim, as pessoas que faziam parte, ou que fazem parte desse louvor, estavam submissas a esse líder. Existem alguns ministérios que estão submissos ao pastor, não porque são obrigados. Nenhum de nós somos obrigados. Submissão não é obrigação, querido. Submissão e desejo de servir, de fazer o outro feliz. Eu também sou submisso também, de certa forma, à minha esposa. A minha esposa submissa a mim. Submissão
submissão é isso, querido. Todos devem se submeter a uma autoridade e principalmente a autoridade suprema que é Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz assim: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É sujeitar-se a Deus, a autoridade de Deus, a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, o querer de Deus, tudo que tem a ver com Deus. Sujeitar a isso, sujeitar a sua palavra, sujeitar a sua vontade. É isso que o apóstolo Tiago está falando. A autoridade de Deus, querido, ela está acima de qualquer outra autoridade. E o que nós devemos fazer? Devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Efésios 5:21 diz assim: olha, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. Eu me submetendo um ao outro. Quantas vezes Silvana já me corrigiu, né, Silvana? Pastor, o senhor fez errado. O senhor falou um negócio lá que não estava legal. Você acha que eu vou brigar? Não, Silvana. O certo aqui sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Isso não é nem autoridade, queridos. Isso é infantilidade. A submissão é reconhecer: olha, realmente, Silvana, não é legal não. Você me desculpa. Você me perdoa pelo meu erro? Isso é submissão, querido. Em vez, submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. A vontade não é só minha, o desejo não é só meu, a autoridade, né, eu não tenho que dar a última palavra. Em vez de cuidar somente de si, o crente deve se preocupar com os irmãos. Isso é submissão. Submissão, querido, é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos, e se isso for melhor para outra pessoa. Lá em Filipenses 2, verso 3, a palavra diz assim: olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Submissão é entender, querido, que eu não sou melhor do que ninguém. É a mulher entender que o marido não é melhor do que ela. Todos têm função dentro da casa. Os dois têm uma função dentro da casa. Os dois têm um propósito na família. No verso 4 ele diz assim: olha, de Filipenses 2, né? De Filipenses 2, verso 4 diz assim: olha, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Mas a Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido. Ela é escrava? Não. Ela é saco de pancada? Não. Ela é objeto? Não. Quando o Senhor fala que a mulher é submissa ao marido, Ele está tendo uma atitude de proteção para aquela mulher, porque a obrigação, a missão é do homem, a submissão é da mulher. Ela quer trabalhar fora, ela pode, claro. Ela não quer trabalhar fora, ela pode não trabalhar, lógico. Queridos, essa regra somente se aplica à regra da submissão para a mulher. Presta atenção: mulher não é submissa ao homem, mulher é submissa ao marido, mulher é submissa em casa. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão proibidas de serem autoridades. Sabe quando que a mulher não é submissa ao marido? Quando este quer que ela faça coisas erradas. E quero hoje que você faça um assalto. Vai fazer?
submissa porque o meu marido mandou, eu sou submissa. Não é idiota. Não é? Isso não é submissão. Isso é escravidão. Isso é terrorismo. É ameaça, né? Deve estar debaixo de alguma ameaça. Sabe quando que a mulher, ela não é submissa ao marido? Quando esse não tem obrigação com a palavra, com o Senhor, e quer impedi-la de servir ao Senhor. Quando ela quer ir na igreja, ele proíbe. Quando ela quer fazer a obra, ele proíbe. As mulheres, elas não precisam se submeter a todos os homens, nem estão proibidas de ser autoridade. Mulher é autoridade, sim, queridos. Quantas mulheres, esses dias eu ouvi uma delegada, no Dia das Mães, uma delegada, uma filhinha dela, fazendo uma homenagem para as mães. Isso é autoridade, querido. Claro que pode. Quantas mulheres dirigem empresas? Quantas mulheres eu já vi na rua aí, trabalhando aí de noite, de dia, nesse aplicativo? Por que não são autoridades? Claro que são. Mas no casamento, o marido tem uma posição de liderança. E em relação aos filhos, os dois têm autoridade sobre os filhos. E entre o casal, o marido tem a autoridade principal e a mulher deve respeitar essa autoridade. Isso é submissão. A autoridade da Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. A Bíblia diz, querido, que o marido deve se sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar a vida por ela. Isso é marido. Isso é entender o propósito. Vocês viram aquela cena lá de Rio Grande do Sul? O camarada andando na enchente, ele carregava a esposa e a filhinha no colo da esposa, assim, vocês chegaram a ver? Bonito demais aquele negócio, gente. É isso que o Senhor fala. Ele foi lá e resgatou a mulher da chuva e veio ele na enchente, trazendo a mulher, guardando, né, protegendo a mulher e protegendo a filhinha deles. A família protegida por ele. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com todo respeito. Cuidado, irmãs, cuidado com o tratamento que você tem dado a seu marido, colocando ele num estado de rejeição, inferioridade, anulando a autoridade do marido dentro de casa. Hoje, querido, tem acontecido isso muito. Você é um palhaço, você é um inútil. Você não faz nada, você não serve para nada, você não me ajuda em nada. Esses dias eu falei para vocês que eu ouvi uma pessoa, né? A pessoa foi lá em casa e eu ouvi ela falando para minha esposa assim: que eu ganho dá para me sustentar, eu não preciso de homem. Será, queridos? Será que um casamento é feito só de dinheiro? Será que não tem carinho? Será que não tem cuidado? Será que não tem amor? A mulher, então, cuidado com isso. Isso é com certeza uma armadilha satânica. E a quarta, para a gente terminar, a quarta pessoa dessa hierarquia familiar são os filhos. Deus, o homem, mulher e os filhos. Efésios 6, verso 1 diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer viver muito tempo, filhos? Honre os pais. Sejam obedientes aos pais. Sejam submissos aos pais. O sistema de hoje, querido, tem colocado os filhos contra os pais. Tem tirado a autoridade dos pais. Mas a palavra está falando que quando você honra os seus pais, a
sua vida se prolonga, você tem mais dias de vida, você tem mais anos de vida. É isso que a palavra está falando. Então, querido, obedecer aos pais é a maior e melhor promessa de Deus para garantir uma vida longa aos filhos. Se quisermos ser uma família forte e sustentável, precisamos urgentemente resgatar esses princípios bíblicos em nossa família, consertar o que está errado, colocar a casa em ordem. Se temos alguma... Está difícil mesmo? Vamos lá. Deixa eu esquecer de estar aqui. Vou deixar. Glória a Deus, né? Então, queridos, se temos alguma dificuldade em entender ou aceitar esses princípios, nós precisamos pedir ao Senhor para quê? Para que Ele nos ajude a compreender e colocar em prática, pois assim nós e nossa família só temos a ganhar. Quer ter uma família abençoada, querido? Cumpra os mandamentos, os princípios, coloque Deus no centro. Tome as suas decisões segundo a vontade de Deus, cada um cumprindo o seu papel, fazendo aquilo que a palavra nos ensina. Assim nós vamos ter uma família forte, assim nós vamos ter uma família sustentável. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai querido, Deus amado, aqui está a palavra do Senhor, Deus, que nos ensina, Pai, a termos um relacionamento aprovado pelo Senhor na hora de conduzir a nossa casa, a nossa família, colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando o Senhor no centro da nossa vida. Pai, nesse momento, Senhor, nós assumimos esse compromisso, Pai, de colocar o Senhor como o administrador principal da nossa casa. Nós nos comprometemos, meu Deus, a partir desse momento, a cumprir todos esses princípios, fazer a vontade do Senhor, colocar a casa em ordem, desfazer o que estava errado e construir um novo relacionamento, uma nova história para a nossa vida. Nesse momento, Pai, nós queremos colocar no centro também da nossa família o perdão, o amor, a intimidade, tanto com o Senhor quanto uns com os outros, a comunhão, a união. Queremos, Deus, colocar a nossa família, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, como o Senhor, o centro das nossas vontades. Pai, que o Senhor nos ensine a ser pessoas melhores, que o Senhor nos ensine a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, filhos melhor, tudo, Deus, conforme a Tua palavra, Senhor. A nossa família, Pai, nós dedicamos ao Senhor nesse momento, nós apresentamos ao Senhor neste momento. Onde estiver, meu Deus, parte da nossa família nesse momento, que o Espírito Santo de Deus alcance a cada um, Senhor. Que o Espírito Santo tome a vida de cada um nesse momento. E aqueles, Pai, que estão perdidos, fora da presença do Senhor, que o Senhor nos conduza novamente nos seus caminhos. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. E te pedimos, Deus, que o Senhor nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado pela Tua mão poderosa. Tira, Senhor, do nosso caminho todo mal, tudo que não presta, Senhor. Nos dê, Senhor, um retorno tranquilo. Nos dê, Senhor, uma noite de sono agradável. Senhor, tira as preocupações. Guarda a nossa mente, o nosso sono e a nossa casa. Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada